Olá, tudo bem? Nesta aula eu mostrarei passo a passo da modelagem de problemas experimentais, no caso aqui fatoriais completos com dois níveis. O experimento da catapulta que foi feito na aula passada. Então vamos inicialmente construir a matriz experimental. Aqui a gente vai usar o expand.grid x1 igual a c, que vai variar de 3 a 6, x2 vai variar de 3 a 5 e o x3 vai variar de 2 a 4. Ctrl Enter, você vai compilar. Escreve aqui DOE novamente. Eu tenho uma matriz experimental. Daquela forma que eu mostrei em aula. Menos, mais, depois dobro os menos. E aqui dobro novamente os menos. Eu poderia escrever essa mesma matriz, pessoal, da seguinte maneira. Eu poderia fazer assim. Ó. Ao invés de estar com os dados naturais, eu poderia colocar com dados codificados, entre menos 1 e mais 1. Só para vocês verem. Que dá no mesmo. É a mesma coisa em termos que está aqui em cima. Aqui são os dados codificados, aqui são os dados da matriz experimental natural. Então, o que faremos agora? Vou deletar essa parte aqui de cima. No nosso experimento tem réplicas. Aqui só está com a réplica, 8 corridas, 2 níveis, 3 fatores, dá 8. 2 ao cubo. Então, o que nós faremos aqui agora? O seguinte, vamos escrever a replicação. Vou escrever aqui a nossa replicação. DOE novamente, RBind, DOE, vírgula DOE, você compila, novamente DOE. Vamos perceber que agora nós teremos 16 elementos. Ah, perdão, deixa eu voltar o que estava aqui originalmente. Só para manter o padrão. Agora sim. Esse comando DOE cifrão y para construir o nosso vetor y, que aqui é a unidade de medida metros. Pronto. Agora temos como é que você lê isso aqui. Nós temos 16 observações, 16 corridas, com 4 variáveis, um 3x e um y, que soma 4 variáveis. Agora o que a gente vai fazer é encontrar a função empírica deste problema. O problema aqui é sempre o quê? Um y em função de x. Usando o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários. Já vimos em aula. Então vai ser função Lm y em função, que basta colocar tiozinho, x1 vezes x2 vezes x3, deu E. Compilei, summary, a função. Para um desavisado, o que é o POzinho que nós teríamos aqui? 97,41% é o ajuste do modelo. Trocando em miúdos. 97,41%. Aquele processo da catapulta que estudamos em aula poderia ser explicado por esta função empírica, que é um polinômio de grau 3. A interação aqui. Olhando para o teste T, percebe-se que o nível de significância, nenhum coeficiente é significativo. O que significa esse 8 aqui de grau de liberdade? Os graus de liberdade em experimentação fatorial é o número de réplicas vezes o experimento original menos o experimento original.
Então seria, nós temos aqui 8 é o número de corridas, vezes 2 réplicas, menos 8. O que vai dar aqui 8 graus de liberdade, é o que está aqui. Só para desvendar para vocês. Então é importante ter grau de liberdade para quê? Para ter o teste T e o teste F. Se não houver grau de liberdade, não é possível ter as estatísticas de teste, o T e o F, no nosso caso. Do ponto de vista prático, poderia dizer o seguinte, olha, esse modelo não é bom. Agora imagine que na indústria você gastou, sei lá, 100 mil reais para fazer esse experimento. E falar que não é bom, é perigoso. Uma dica, ó, a constante que é o intercepto, está aqui, ele também não foi significativo. O que você pode fazer? Vem aqui. Vamos remover o intercepto. Menos 1 mais. Só isso. Agora tivemos um outro cenário, bem melhor. De 97,41% foi para 99,62% a explicação do modelo. Tivemos um monte de coeficientes agora abaixo do nível de significância de 5%. Logo, a nossa função empírica está excelente. Um desavisado pode olhar aqui para x2, x3, também o x1, são conhecidos como os termos lineares. Esses aqui são os termos de interação de segunda ordem, e aqui está na última linha o termo de interação de terceira ordem. O que acontece aqui? Esses dois têm um p-valor maior do que 5%. Por que eu vou manter eles no modelo? Você sempre mantém termos lineares não significativos no teu modelo quando há termos de interação significativos que utilizarem desses termos lineares. Tipo, tem um x1, x2, um x1, x3, um x2, x3, inclusive uma interação de terceira ordem que também foi significativa. Logo, esta função empírica está excelente, eu posso usar. Detalhe, nós temos que examinar agora os resíduos. Fazer uma análise dos resíduos. E aqui tem 3 observações. A primeira, eles tem que ter a normalidade, depois a homocedasticidade e, por último, não pode haver autocorrelação residual. Beleza? O que é o resíduo? Vamos entender o que é o resíduo. O resíduo você também pode chamar de erro ou de variabilidade. É sempre o valor real menos o predito. Quem é o valor real? Se eu escrever aqui DOE, o valor real aqui da posição 1 é 1,52. O que é o predito? É quando eu utilizo daquela função empírica para encontrar um valor final. Inserindo nela, por exemplo aqui, 3, 3 e 2. Onde está x1, x2, x3, colocar essa informação. Para ganhar tempo, o real aqui é o 1,52. O predito, eu vou colocar predict, função, miudeira.frame, x1 igual a 3, x2 igual a 3, x3 igual a 2. Esse seria o predito. Logo, se eu colocar esse menos isso aqui, eu teria o resíduo da posição 1, menos 0,14. Uma forma rápida de fazer isso é escrever função, que eu já defini, cifrão residuals. Tá aqui, ó. A outra forma é residual função, que vai dar no mesmo. Beleza?
Bom, como é que eu consigo enxergar os resíduos? Você pode fazer aqui um histograma. Hist, função residuals. Vou colocar aqui uma cor blue, WD3, frequência para ter densidade. Um título aqui, ó, histograma dos resíduos. Tá aqui. Para ficar bonitinho, você pode colocar aqui, ó, Xlab, observações, Ylab, densidade. Eu não gosto, fica feio. Vamos criar uma curva aqui que eu mostrei em aula. Curve, denorm, x. A média é a função cifrão resíduos. SD significa desvio padrão dos resíduos. From igual a mínimo da função dos resíduos. To igual a max dos resíduos. Vou colocar aqui uma cor violet. Um título. Curva normal dos resíduos. Xlab, observações. Ylab, densidade. Pronto. Essa é a curva dos resíduos. Agora, caso você queira fazer algo bem profissional, colocar mais informações da linguagem R, podemos fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui, ó, lines, densidade, função cor blue, LWD igual a 3. Então, o azulzinho seria o estimado. O violeta aqui seria o real. Vamos colocar aqui uma legenda. Legenda. Top left. No topo à esquerda. Novamente aqui, legenda. C. Real. Estimado. Cor igual a C. O outro. Blue. LWD igual a 3, 4. Pronto. Isso aqui é apenas para ter todas as informações. Como é que eu sei que os resíduos são normais? A hipótese aqui é H0. Os resíduos a um nível são normais de 5%. Aqui é o teste Shapiro. O Shapiro é um teste de normalidade interessante para amostras menores que 50. O Anderson-Darling é um teste interessante para amostras acima de 50. E o teste Shapiro é um teste de normalidade. Interessantíssimo. Olha o p-valor. Como está acima de 0,05, aceitamos a normalidade. Agora vamos averiguar a homocedasticidade. Para tal, vocês vão instalar dois pacotes, o LM Test e o pacote carga. Beleza. Aqui o comando é dual plot. Só escrever função. Este gráfico fala muito. O que nós queremos? Que cada ponto aqui é um resíduo. Ele esteja disperso
metade para cima e metade para baixo em torno dessa reta tracejada que parte aqui de zero. Se isso acontecer, nós temos o princípio da homocedasticidade, que a variância dos resíduos é igual a zero. A autocorrelação é que esse ponto aqui não depende desse, e este aqui não depende nem deste nem deste. Trocando em miúdos, os resíduos, as observações são completamente independentes. Então vamos lá. Aqui é o teste BP-teste, função Branch-Pagan. H0, os resíduos possuem variância igual a zero. Como o p-valor aqui está acima de 5%, podemos validar que a homocedasticidade foi atendida. Contudo, para delineamentos experimentos, tem funções específicas para trabalhar no fatorial com a homocedasticidade. Porém, o modelo não poderia ter esse menos 1 aqui. Vou chamar de função 2. E o pacote é OLSRR. Depois OLS, bench. E aqui eu escrevo função RHS igual a T, múltiplo também igual a T. Aqui tem que ser função 2, como eu disse. Então, a mesma coisa, no simultâneo, se está maior do que 0,05, aceitamos a homocedasticidade. A última coisa é o teste Derby-Watson. Esse teste aqui, quem é o H0? H0, os resíduos não possuem autocorrelação. Então, como o p-valor aqui é acima de 0,05, nós aceitamos a hipótese nula. Os resíduos não possuem autocorrelação. Com isso, nós terminamos a parte 1 do nosso problema catapulta, visto em aula. Até as próximas aulas.